de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Já ficaram para trás os tempos em que quem viajava de avião levava ou trazia um monte de encomenda dos parentes e amigos. Pois é, principalmente em épocas de férias, como agora, era só a galera saber se algum conhecido ia pegar um voo que já vinham as demandas. De rapadura a camarão, de videocassete a bicicleta, de roupas e calçados a utensílios de cozinha. Era uma agonia, né? Muitas vezes você ia viajar e já ficava na moita, não falava pra ninguém pra não virar correio. Mas agora, com as companhias aéreas cobrando uma grana pela bagagem despachada no balcão de check-in, pedidos para transportar alguma coisa só em último caso e mesmo assim com alguma dose de cara de pau. É porque se despachar uma mala já pesava no bolso do passageiro de avião, agora então, neste fim de ano, é que as empresas fizeram recentemente algumas mudanças nas regras de transporte de bagagem. Vamos lá. A Latam, por exemplo, criou a categoria item pessoal, que é uma mochila ou bolsa de até 10 quilos e que deve ser transportada embaixo do assento. E tem também a mala pequena, com limite de peso de até 12 quilos, que também pode ir na cabine no compartimento superior. Só que na hora do embarque, ela pode ser despachada se a cabine estiver lotada, mas sem custo adicional para o passageiro. As demais bagagens têm que ser despachadas e podem ter peso máximo de 23 quilos. Acima disso é preciso pagar aquela taxa por quilo extra que varia de acordo com a classe tarifária escolhida. E por falar em bagagens despachadas, a Gol criou 3 tipos de taxa. Paga a de menor valor quem comprar o direito de despachar a mala em até 48 horas antes do voo. Olha, comprar pela internet dentro das 48 horas antes do voo envolve o pagamento de um valor intermediário e paga mais caro quem fizer isso direto no balcão da empresa no aeroporto. E lembrando que as taxas, tanto a menos cara, a intermediária, quanto a mais cara, não são fixas e mudam dependendo do destino do voo. E para complicar ainda mais, cada companhia tem suas regras de fidelidade. O passageiro pode pagar mais ou ter descontos de acordo com a categoria, que são identificadas com as mais diferentes cores e pedras preciosas, né? Que tem isso também. Depois de ouvir esse monte de regras, condições e exceções, temos certeza que você ficou ainda mais confuso com esse negócio de levar bagagem em avião. É verdade, é isso mesmo, porque desde 2017, quando as companhias aéreas começaram a cobrar pela bagagem despachada, elas tentam amarrar mais o assunto, estabelecendo regras de coisas como dimensões, formato e centimetragem das malas. Então, o jeito, meu querido ouvinte, é andar com uma calculadora na mão. O seu celular vai servir para isso também. Ou torcer para que aquele parente ou amigo não saiba que você vai viajar. E assim, evitar que você tenha que levar ou trazer na sua bagagem a caixa de rapadura ou camarão congelado. Mas a peteca que o Gesiel Carvalho vai jogar com os amigos na praia, aí é tranquilo, né? Ela cabe direitinho na mochila que vai debaixo do assento. Aí dá pra levar, né? Dá pra levar, Thiago. A petequinha dá pra levar. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade na Rádio Senado. Como é o último programa do ano, antes da merecida pausa para descanso, reflexões, reciclagens e promessas de ano novo, eu pensei em fazer uma retrospectiva sobre os assuntos trazidos em 2024. Vamos juntos! Como não podia deixar de ser, em 2024 a gente falou do futuro da mobilidade, que poderá ser movido a eletricidade em carros, ônibus e bicicletas. Bikes que podem ser transformadas em elétricas por meio de kits e carros que podem ser assinados, como se fosse um serviço de TV a cabo. Tudo isso conduzido, quem sabe, por inteligência artificial. A gente apontou que vários estudos e experimentos têm sido feitos para minimizar ou tirar o fator humano da equação dos acidentes e problemas de trânsito.
É um terreno novo que avança rapidamente e já está sendo colocado em prática em carros modernos e sinalização inteligente. Não nos esquecemos do presente em 2024. Trouxemos aqui um ranking com o pior trânsito do país. Lembram? Deu São Paulo, capital, em primeiro lugar, seguida de Recife. Brasília, entre as cidades avaliadas, foi quem se saiu melhor. Falamos também de um estudo que apontou São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia como os estados com mais agressões verbais no trânsito e Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais como os mais educados. Ainda sobre trânsito, um programa que deu bastante repercussão foi sobre a violência. Os brasileiros ficaram estarrecidos com episódios de motoristas perseguindo e ameaçando pedestres, motociclistas, e o Sinal Verde apresentou a opinião de 2 psicólogas especialistas no assunto. Não ouviu o programa? No seu buscador favorito, procure por Violência, Trânsito, Sinal Verde, Rádio Senado e escute porque é bem esclarecedor. O Sinal Verde mostrou também a queda do número de passageiros de ônibus no Brasil, em contraste com o aumento do setor metroviário e ferroviário. Conforto, segurança e respeito aos horários foram alguns dos fatores apontados para esse resultado. Algumas cidades estão investindo em tarifa zero para os ônibus na tentativa de reverter esses números, como abordamos também em 2024. E se teve novidade nas leis ou resoluções de trânsito, o Sinal Verde estava lá. Falamos de como tirar a credencial de idoso, transferir um carro ou ver se há recalls pendentes no seu veículo em aplicativos como Carteira Digital de Trânsito. Explicamos ainda como saber quando é hora de trocar os pneus do veículo, como tirar a CNH social, transportar crianças e utilizar corretamente o pisca-alerta. E a volta do DPVAT? Bem, o seguro obrigatório de veículos foi aprovado pelo Congresso, agora com o nome de SPVAT e sancionado pelo presidente da República. O líder do governo falou que a cobrança deve ficar em torno de R$ 50 e R$ 60, mas alguns governadores disseram que não vão enviar a fatura para os cidadãos. Tudo muito incerto e só nos resta esperar o início do ano para saber, de fato, como será esse retorno do seguro. O programa sobre os taxistas foi bem interessante e trouxe a história da moça, já falecida, lá de Belém, que gosta de pegar um táxi de volta para casa e assustar os motoristas, até os de ônibus, como o nosso ouvinte, o Daniel Lobato, lá da capital paraense, nos confirmou. O Daniel mostrou que escuta atentamente o Sinal Verde, viu? Ele comentou também a respeito do programa sobre a necessidade de ter um recibo de compra de bicicleta. Ele já teve dor de cabeça pela falta de documentação. Ontem eu estava falando sobre as bicicletas. Eu tive 5 bicicletas e foram roubadas. 5 bicicletas, inclusive uma eu vi na mão de uma pessoa, mas não podia fazer nada porque eu não tinha documentação dessa bicicleta. E perdi, eu tive que comprar outra. Um abraço, Daniel Lobato de Belém do Pará. Então, como a gente falou no programa, quer evitar problemas? Guarde a nota fiscal da bicicleta. Tire uma foto com o celular, que isso vai poupar aborrecimentos e prejuízos depois. E chegamos ao fim do último programa de 2024, não sem antes mandar um abraço para Angela Grace, da capital matogrossense Cuiabá, que falou que ia aproveitar promoções ali do mês de novembro, com a Black Friday, para comprar uma bicicleta. Deu certo, Ângela? Guardou direitinho a nota fiscal? E para 2025, vamos continuar falando de bicicleta, de meio ambiente, de combustível do futuro, de novidade na cobrança de pedágios em rodovias, simplificação do processo de cartão de estacionamento, carros elétricos e iniciativas legislativas. Será que teremos a volta da obrigatoriedade do extintor para carros e a carteira de habilitação exclusiva para carros automáticos? A gente acompanha tudo isso aqui e traz sempre em primeira mão no Sinal Verde. E não se acanhe, quer algum tema, tirar uma dúvida, comentar algum programa? Mande mensagem. Nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores do programa. Basta entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts ou fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado. Um abraço a todos, boas festas e até 2025 com mais um Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Agenda do Senado. Logo mais, às 9h, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor vota o projeto que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos estados e dos municípios. E no mesmo horário tem reunião da Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes vai acompanhar. Bom dia, César. Bom dia, colegas do Conexão, e bom dia, ouvintes da Rádio Senado. O debate de hoje na Comissão de Meio Ambiente foi solicitado pela presidente do colegiado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que quer discutir com especialistas e representantes do governo e da sociedade civil a importância e os desafios da Estação Ecológica de Águas Emendadas, situada aqui no Distrito Federal e que tem a particularidade de reunir nascentes de duas das maiores bacias hidrográficas da América Latina, a do Tocantins, Araguaia, e a Bacia Platina. Leila está preocupada com a conservação desse rico ecossistema e convidou para o debate Pedro de Castro da Cunha Menezes, do Ministério do Meio Ambiente, Marcela Versiani, do Instituto Brasília Ambiental, Muna Youssef, do Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal, e Luiz Felipe Vitelli, do Grupo Guardiães de Águas Emendadas, entre outros. Lembrando que essa reunião começa às 9h da manhã. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado aí ao César Mendes. Para as 10h da manhã está prevista a sessão do Congresso Nacional. Hoje tem sessão do Congresso para votação do projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E também às 10h, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania vota uma pauta de 13 itens. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta desta quarta-feira a votação de 2 projetos de lei que acrescentam novas hipóteses para a destinação do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito, o custeio de carteiras de habilitação para condutores de baixa renda e de ações e serviços na área da saúde. Os senadores também podem analisar proposta que acaba com a progressão do regime de cumprimento de pena de condenados por crimes hediondos e equiparados. A CCJ ainda pode votar a tipificação do crime de rixa em decorrência de evento esportivo e iniciativa que tem o objetivo de, por um lado, dificultar a fraude nas declarações prestadas no Cadastro Ambiental Rural e, de outro, assegurar que o proprietário ou possuidor consiga as informações necessárias e orientações claras para obter a regularização de sua atividade, caso tenha sido autuado. Muito obrigado, Bruno. E às 10h30, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa analisa o projeto que facilita o acesso dos idosos e das pessoas com deficiência e comprovadamente carentes aos benefícios da gratuidade no transporte interestadual. Vamos agora à parte da tarde. Às 2h tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Quem vai acompanhar essa sessão é a repórter Érica Christian, que fala com a gente agora. Bom dia, Érica. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Tiago. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E um dos destaques do plenário desta quarta-feira é o projeto que proíbe o uso de celular nas escolas por alunos da educação básica. Também estão na pauta normas gerais para reduzir as ações judiciais contra a Receita Federal e a criação do Estatuto dos Contribuintes e dos Trabalhadores em Cooperativas. Os senadores podem votar ainda o projeto que classifica o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais, o que aumenta a área de abrangência do benefício Garantia Safra aos municípios e o que cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Norte e do Noroeste Fluminense. O plenário ainda pode tornar obrigatório o exame para identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva em recém-nascidos e analisar um protocolo e um acordo internacional entre o Brasil e a China.
A sessão do plenário está prevista para começar às 14h com os discursos e às 16h com as votações. E daqui a pouco, às 10h está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a votação da liberação de créditos e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. E tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma excelente quarta-feira. Gesiel, Tiago. Obrigado, Érica. E lembrando também que às 2h30, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher vota o relatório de atividades da comissão em 2024. Bom, e a Érica Christian já deu a pista aí para você que quer acompanhar os trabalhos legislativos. Continua aqui na Rádio Senado, também pela TV Senado, YouTube da TV Senado e também pelo senado.leg.br/atividade. Entrevista. O Senado pode ter uma comissão permanente de defesa dos direitos das mulheres. É o que está propondo a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres. A senadora conversou sobre o assunto com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado. Você ouve agora a entrevista. Senadora, a senhora apresentou um projeto de resolução nesse sentido. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual é a importância de ter uma comissão para defender os direitos das mulheres. Bem, vou até começar falando por que essa proposição. Nós temos hoje uma comissão mista do combate à violência contra nós mulheres que vai ter a participação de deputadas, de deputados e de senadores e senadoras aqui no Senado Federal, aonde eu estou tendo a oportunidade de, até o final deste ano, estar como presidente desta comissão. Então, muitas audiências públicas foram realizadas através desta comissão e a gente percebeu muita demanda e a necessidade real de realmente o Senado ter uma comissão permanente para falar sobre todos os direitos das mulheres, de nós, né? Os nossos direitos. Porque pelas demandas que chegaram, não só em relação especificamente à violência doméstica e familiar, mas vários outros tipos de violência e também não só a violência, porque a gente costuma dizer que o que é assunto de mulher dentro do parlamento são todos os assuntos que têm a ver com orçamento, que têm a ver com a participação efetiva, né, e de certa forma equilibrada, né, também das mulheres e também da igualdade dessa participação, que isso é uma coisa que traz a violência política, que traz tantos outros tipos de violência, mas esta necessidade desta comissão é exatamente para que a gente possa, através dela, mais diretamente, discutir e debater projetos que vão efetivamente fazer diferença na vida de mulheres e de famílias, enfim, de toda a sociedade, de uma forma mais direta, né? De uma forma realmente que a gente possa estar efetivamente fazendo a diferença também no debate através das comissões. Já existe uma comissão nesse sentido na Câmara, né? Já existe desde 2017, se eu não me engano. Então, queremos também essa comissão aqui no Senado. Agora nós somos de 15, né? Daqui a pouco vão ser 16 mulheres aqui no Senado Federal e a gente vê a necessidade, porque cada uma dessas, apesar de ser um número pequeno, representa a grande maioria, né, da população que é feminina. Sobretudo, a gente precisa ter esse espaço também aqui no Senado garantido. Quero aqui registrar que a bancada feminina, todas as senadoras assinaram esse projeto conjuntamente, não é um projeto individual, não é um projeto da senadora Augusta, né? É um projeto que é muito mais amplo, também não é só das senadoras, porque vários senadores também assinaram por entender a importância da gente ter essa comissão permanente aqui dentro do Senado. Senadora, e todas as matérias que tratarem de mulheres, então passaria por essa comissão, seria essa a intenção? Exatamente, tanto possibilitaria que a gente pudesse ter uma celeridade e um olhar também, né, mais criterioso nesta comissão de vários assuntos, vários temas, como abriria também a possibilidade da gente ter participação efetiva dentro do orçamento, porque cada comissão pode fazer proposição também para que possa entrar no orçamento, que é uma questão muito importante que a gente fala que não é só
criar ou ter, né, a questão da comissão, em que efetivamente ela vai poder realmente fazer essa diferença. E não existe política pública sem orçamento, e não existe nenhuma ação que vai fazer verdadeiramente a diferença na vida das pessoas se não tiver o orçamento e não tiver essa discussão através dessa comissão, que a gente acredita que vai facilitar ainda mais essa participação. A senhora falou no início sobre a questão do combate à violência contra a mulher. De que forma essa comissão poderia ampliar esse combate, lembrando que os números, principalmente de feminicídio, estão altos, né? Continuam altos. Pois é, a gente fica assim, sem acreditar. Nós estamos aqui sempre falando, e eu queria muito não estar pedindo por uma comissão específica, né? Queria muito que não fosse uma demanda necessária, como está sendo. Queria que não existisse a comissão mista do combate à violência, mas infelizmente a gente sabe que precisa desses espaços, até porque há pouco tempo foi que nós estamos tendo a própria Lei Maria da Penha, como tantas outras leis que vêm aí empoderando, também encorajando as mulheres a denunciarem, mas nós sabemos que esse número é muito maior, porque ainda falta realmente tanto conhecimento da lei, a efetivação de todos os artigos das leis que tem para nos defender, a segurança, a questão da sociedade em si. É uma mudança cultural muito grande. Eu sei que tem um longo período aí para ela acontecer, mas dentro dessa comissão a gente vai ter a possibilidade de falar mais efetivamente sobre todos os assuntos, inclusive também sobre a questão da violência, que infelizmente da maioria dos projetos que nós temos apresentado especificamente em relação ao direito de meninas e mulheres, se eu não me engano, 60% desses projetos tem a ver com a violência, tem a ver com o combate à violência. Mas a gente quer ampliar dentro da comissão, não só para a questão da violência em si, mas como várias outras questões que também são importantes para nós mulheres, né? Então, essa participação efetiva nos espaços de decisão de poder, a participação também da mulher na política. Costumo dizer que a violência política de gênero, ela é muito forte. Essa comissão vai fazer com que, com certeza, ela é suprapartidária, todas essas senadoras, enfim, que vão participar desta comissão, também possam se fortalecer para combater a violência política de gênero. Sobretudo porque ela acontece todo dia, acontece toda hora. E em alguns momentos, chegam até ser naturalizada, porque antes não era reconhecida como violência. Então, a gente está se reconhecendo dentro do ciclo da violência, tanto política como violência doméstica familiar agora, porque foi naturalizado muitas ações, muitas formas de tratar, enfim, como normais, por muito tempo, pela questão cultural, pelo machismo estrutural. E então, agora a gente se percebe dentro dessa violência, a gente precisa reagir para que outras que venham depois, né, do nosso espaço aqui, da nossa passada na política, possam não sofrer violência. Pois é, falando sobre essa questão dos espaços de poder, queria até comentar com a senhora que recentemente foi eleita, né, a ministra, a presidente do Superior Tribunal Militar, e ela fez uma fala que ela falou assim, foi uma eleição bem complicada, e ela fez uma fala assim, para conseguir, as mulheres para conseguirem seus espaços, eles nunca são dados, a gente consegue eles a fórceps. Como facilitar esse acesso das mulheres nesses espaços de poder, senadora, principalmente dentro de casas como o Legislativo, que nunca teve, por exemplo, uma mulher presidente do Senado, nem da Câmara, até às vezes a representação nas comissões, em espaços na mesa diretora também é difícil. Muito difícil. Esse caso específico eu fico até arrepiada. Tinha, né, todo mundo sabe, tinha um trâmite normal, né, de uma sequência que já tinha um acordo para existir. Como era a vez de uma mulher, né, foi feito uma eleição, porque se era a mulher, então ela não fazia parte do acordo. A gente fica assim, como é que hoje em dia a gente pode o aceitar? Então, que bom que a mulher sempre tem que provar, né? Então, teve que ter eleição, ela teve que conquistar com muita luta os votos para poder realmente ir para o lugar que naturalmente, se fosse um homem, já era dele. Mas como é uma mulher, ela teve que passar por todo esse tipo de julgamento e pré-julgamento. E assim é em vários espaços, né? Não basta ser uma senadora, ter sido eleita ou estar ocupando esse espaço agora. Tem que provar que também pode discutir orçamento, que pode ir para a comissão, qualquer uma delas que seja. E pode também criar uma comissão dessa, não excluindo a sua participação nas demais comissões. Porque também o que acontece, muitas vezes, é criando uma comissão específica para tratar dos direitos das mulheres,
é como se só é aquela comissão que a mulher vai ter agora a sua participação. E não é essa a intenção. Muito pelo contrário, a gente quer participar de todas as comissões ativamente, na CCJ, que acontece e passa tudo, no orçamento, onde se decide também. Mas é necessário, infelizmente, pela condição, né, eu já falei, não só da violência, mas também das oportunidades para nós mulheres, ter uma comissão também específica, não nos excluindo das outras comissões, para que a gente possa efetivamente também estar defendendo e ajudar que outras mulheres se percebam que podem participar e que esse espaço pode ser ocupado por elas, né? Então, eu sempre digo, a luta que teve para ocupar um espaço pela primeira vez, sempre tem aquela primeira. Eu fui primeira em algumas coisas também que eu passei, como deputada, como prefeita, mas eu não, nem me orgulho assim de dizer isso, né? Eu quero muito que pare com esse negócio de ser a primeira, que já tenham vindo muitas antes, né? Que a gente consiga abrir portas aí para que outras também possam passar com uma violência, como é que eu digo assim, sem sofrer violência. Eu não digo nem menor, não. Eu quero que não tenha nenhum tipo de violência. Senadora, em 2025 vai haver aí uma eleição para a presidência do Senado. Essa solicitação da aprovação desse projeto de resolução para criar essa comissão vai ser um pedido das senadoras mulheres? Como é que as senhoras pretendem negociar isso com os candidatos à presidência do Senado? A gente combinou dentro da bancada, a gente já deu a entrada e agora é uma pauta que nós estamos pedindo exatamente para ter com o próximo do presidente, se assim for, para que ele entre nas prioridades também do presidente. Eu, particularmente, já tive uma conversa informal, né, com o candidato, que só tem um candidato, e a gente está querendo ir através de bancada porque não é uma questão individual, né? Volto a dizer, é uma questão realmente de todas. Eu fico feliz porque todas, né, de todos os partidos, aqui não existe nenhuma questão partidária específica, e assinaram, né, o nosso pedido e a gente vai defender junto, com certeza, para ter mais força, para que a gente realmente possa conseguir esta comissão. Senadora, obrigada pela sua entrevista e sucesso na aprovação do projeto. Obrigada a você e eu tenho certeza que você, para estar aqui, também teve muita luta. Obrigada, senadora. Essa foi a jornalista Carla Benevides, da TV Senado, que conversou com a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, ela que é presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 com limite para aumento do fundo eleitoral. Programa de pleno pagamento de dívidas dos estados passa pelo Senado. Texto segue para sanção presidencial. E senador defende criação de CPMI para apurar o uso de emendas parlamentares. Boa noite. Senadores e deputados aprovam a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 com limite para o aumento do fundo eleitoral. Na mesma sessão do Congresso Nacional, os parlamentares também liberaram créditos extraordinários para diversos ministérios e para o Poder Judiciário. Repórter Érica Christian. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que prevê um crescimento econômico de 2,8%, inflação de 3,1%, juros de 8,05% e salário mínimo de R$ 1.502. Deputados e senadores aumentaram as áreas que não podem sofrer cortes orçamentários, a exemplo do seguro rural e das universidades. O relator da LDO, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a decisão do plenário de manter a correção do fundo partidário pela inflação e a proibição de contingenciamento das emendas parlamentares. Então isso vai causar uma repercussão de imediato negativa, porque vai mexer no Poder Judiciário, no Poder Executivo, que não vai poder fazer o contingenciamento das despesas, mas ainda tem lá na frente o poder de veto do presidente. A LDO de 2025 prevê que a meta fiscal será zero, ou seja, o governo não terá déficit, como neste ano, nem superávit.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, tentou obrigar a equipe econômica a não flexibilizá-la ao longo do ano. O governo que diz que persegue a meta zero tem uma tolerância aí de quase 30 bilhões de reais de recursos que são dispendidos além do que estabelece a meta na sua centralidade. A LDO de 2025, que vai à sanção, autoriza o governo a não liberar as emendas individuais se descumprirem as exigências do Supremo Tribunal Federal. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou a gestão da economia no governo Lula. Para ele, a dívida pública cresceu cerca de 6% de dezembro de 2022 até julho deste ano. O parlamentar afirmou que o Brasil segue um caminho errado, onde a inflação e os juros aumentam, a dívida pública cresce e o valor do dólar dispara. A continuar nesse ritmo, nós estamos cada vez hipotecando o futuro das gerações, porque a dívida cresce, os juros crescem, o serviço da dívida fica maior e vão faltando dinheiro para as obras, vão faltando dinheiro para o serviço público, de segurança, de educação e de saúde. O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, foi aprovado pelo plenário do Senado e enviado para a sanção presidencial. A proposta, que prevê juros menores e parcelamento do saldo dos débitos com a União em 30 anos, foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reportagem é de Pedro Pincer. O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, tem previsão de juros menores e parcelamento do saldo dos débitos com a União em 30 anos. O texto modificado na Câmara acrescenta benefícios principalmente para estados já devedores e participantes de planos atuais de regularização de dívidas. Eles terão até 31 de dezembro de 2025 para pedir adesão ao PROPAG. Para o relator, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, a proposta vem em momento oportuno para ajudar vários estados da federação. Um problema dramático para os estados brasileiros, especialmente aqueles que estão no regime de recuperação fiscal e que não têm condições mínimas adequadas com base nas regras atuais de poder terem condições de subsistirem. Para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, autor do projeto, a implantação do PROPAG pode ajudar a resolver uma das mais graves questões enfrentadas pelo país. É uma solução importante para os estados da Federação Brasileira, sobretudo aqueles mais endividados, e hoje unimos todos os esforços nesse sentido de buscar a solução federativa para o maior problema federativo brasileiro, que é a dívida dos estados com a União. As dívidas estaduais superam atualmente os 765 bilhões de reais. O projeto segue agora para a sanção presidencial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a destinação de parte das multas de trânsito para o custeio da carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Quem traz as informações é o repórter Bruno Lourenço. Os senadores aprovaram um projeto de lei que acrescenta uma nova destinação ao dinheiro arrecadado com as multas de trânsito, o custeio de carteiras de habilitação para condutores de baixa renda. A proposta exige ainda teste toxicológico para todos os condutores profissionais, mesmo os das categorias A e B. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, diz que é importante adequar a legislação em virtude do aumento do número de motoristas de aplicativos. A proposta representa importante iniciativa para reforçar a segurança no trânsito ao estabelecer a obrigatoriedade do exame toxicológico para todos os motoristas profissionais. O projeto determina que as empresas de transporte remunerado individual por aplicativo deverão exigir comprovação do exame toxicológico. A proposta também aumenta de 40 para 50 pontos o limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e requer o teste de drogas para a primeira habilitação de todos os motoristas. O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, defendeu a revisão do Pacto Federativo para dar mais recursos aos municípios. Segundo ele, é necessário fortalecer as administrações municipais e equilibrar as responsabilidades. Fernando Dueire afirmou que os critérios de repasse devem ser ampliados para beneficiar cidades mais vulneráveis e carentes de recursos. Educação básica, saúde pública, saneamento e mobilidade urbana são políticas fundamentais, mas frequentemente os gestores municipais não dispõem de recursos suficientes para implantá-las na plenitude. Como cobrar eficiência quando falta financiamento? Como esperar resultados concretos
quando as prefeituras são obrigadas a fazer milagres com orçamentos limitados. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto da Câmara dos Deputados que regulamenta a constituição, o funcionamento e a fiscalização de cooperativas de seguro e as operações de proteção patrimonial mutualista. O objetivo da proposta é garantir segurança jurídica e maior proteção às pessoas que contratam esse tipo de serviço. A reportagem é de Alexandre Campos. A ideia do projeto é atualizar as regras para permitir que essas entidades, depois de devidamente autorizadas pelo órgão competente, possam também operar no mercado legalmente, sem prejudicar quem as contratar. No caso das cooperativas, excepcionalmente seus serviços que abrangem qualquer tipo de seguro, como de vida, de responsabilidade civil e médico, poderão ser ofertados a quem não for associado. Já as operações de proteção patrimonial mutualista são aquelas que garantem interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos pré-determinados, repartindo-os entre os participantes, notadamente os taxistas. O texto prevê penalidades a entidades que operarem na ilegalidade, precedidas por um processo administrativo para apuração de irregularidades. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu o veto de trecho do projeto que cria cargos em comissão na estrutura da Superintendência de Seguros Privados. Ele explicou que essa medida é inconstitucional, uma vez que um projeto apresentado por parlamentar não pode prever a criação de cargos na administração direta ou autárquica. Quero parabenizar o senador Otto Alencar, que teve a iniciativa aqui de ligar, falar com o governo federal e conseguiu o compromisso de veto dessa criação de cargos aí que representaria quase 2 milhões de reais por ano. Então, num tempo de corte de gastos, acho que cumprimos aqui nosso papel. O texto segue para a sanção presidencial. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, se posicionou a favor da transparência das emendas parlamentares e avaliou como positiva a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, referente à maior fiscalização sobre a destinação dos recursos. Cleitinho defendeu a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar o uso das emendas e também afirmou ser necessário investigar as suspeitas de extorsão por lobistas contra possíveis depoentes na CPI das Betes. Segundo ele, tais denúncias atingem a imagem de todos os senadores. Que a Polícia Federal investigue tudo. E que nós aqui, senadores, deputados federais, vamos fazer uma CPMI aqui das emendas. Vamos mostrar aqui, separar o joio do trigo. Vamos mostrar a verdade para a população brasileira. Quem que pega as emendas e entrega para a população mesmo. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.